Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia. Chegou a super quarta e só pra gente lembrar onde a história parou, ontem o Bovespa fechou em queda de 0,37 aos 117.845 pontos, num dia marcado pela cautela de investidores que aguardam as decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central Brasileiro, as duas previstas para hoje. Em Nova York também os mercados caíram 0,31, 0,21, 0,23, né, o Dow Jones, o S&P e Nasdaq respectivamente. E a decisão do Fed será às 15 horas no dia de hoje, sendo que o presidente Jerome Powell concede entrevista coletiva logo em seguida, às 15h30, onde costuma fazer bastante preço. E comentando um pouquinho sobre o Brasil, a decisão aqui sai às 18h30, muito provavelmente naquele ajuste de meio ponto percentual para baixo, né, como o mercado está esperando no corte da Selic, mais uma vez, no ciclo iniciado na última reunião. Sobre a sessão de ontem ainda, a gente teve um dia que foi de forte instabilidade do mercado, né? Ele operando entre variações positivas e negativas por várias vezes. Alguns especialistas ouvidos pela Infomoney destacaram que a divulgação do IBCBR de julho, que trouxe um crescimento de 0,44 ante 0,3 do consenso, mostrou que a economia brasileira ainda está aquecida e ajudou a pressionar um pouquinho os juros que já vinham subindo devido ao movimento lá de fora. Isso piorou, porque no meio da tarde o broadcast trouxe falas do deputado Danilo Forte, do União Brasil, relator da LDO no Congresso, dizendo que não está descartada, pelo menos da sua parte, nem do governo, uma revisão da meta fiscal para 2024. Esse foi o gatilho para os juros futuros, né, os DIs, irem às máximas da sessão e a Bolsa começar a ampliar sua queda, tanto que a partir daí o Ibov vai renovando mínimas até os 117,627. Na sequência, o broadcast trouxe informações da equipe econômica, citando fontes, negando qualquer mudança de atingimento da meta de zero déficit para 2024. O dólar acabou ganhando força frente ao real e fechou em alta de 0,35 a R$ 4,87. Bom, o que a gente tem que olhar, pelo menos para essa abertura, né? A expectativa do Copom, acho que está todo mundo alinhado, né? Todo mundo está por dentro aí, como eu já comentei, dessa expectativa de corte de meio ponto. Lá nos Estados Unidos sem alteração nos juros, mas com as falas do Jerome Powell sendo super importantes para a gente entender qual que é a direção, se em novembro a gente pode vir a ter mais ajuste. O mercado reage bem por enquanto. Dow Jones, S&P e Nasdaq futuro subindo 0,24, 0,20 e 0,18. Na Europa também, a maioria das bolsas sobe entre 0,6% e 1%, tá? Quando a gente olha para as commodities, o Brent nessa manhã volta a recuar um pouquinho, 0,81 a $93,58, e por sua vez o minério de ferro voltou a subir. Depois de duas sessões de queda, lá em Dalian, alta de 0,46 a $119,69. Por fim, nas criptos, o Bitcoin caiu 1, o Ethereum caiu 1,68. Olhando para o noticiário, o plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que cria as debêntures de infraestrutura emitidas por concessionárias de serviços públicos e que contarão com um incentivo fiscal como forma de estimular a captação de recursos privados para o setor. O texto, claro, sofreu algumas alterações, né, e por conta disso ele vai ter que passar novamente pela Câmara dos Deputados, que foi a casa que iniciou o processo, e terá depois a palavra final sobre a redação antes de seguir para a sanção do presidente Lula. Então, o movimento que a gente vai ver, né, esse novo instrumento difere um pouquinho das chamadas debêntures incentivadas, que contam com benefício aos adquirentes dos papéis. Isso porque, no caso das debêntures de infraestrutura, o incentivo recai ao emissor, que terá redução na base de cálculo de IRPJ e CSLL, depois de computadas as despesas financeiras de 30% dos juros pagos aos detentores dos títulos. Indo para a continuação do noticiário, o Google expandiu o alcance do seu chatbot, sua inteligência artificial conhecida como Bard, para outras plataformas e serviços, incluindo Gmail, Docs e YouTube. Numa postagem de blog atribuída a Yuri Pinsky, diretor de gerenciamento de produtos da Bard, a unidade da Alphabet disse ontem que a partir de hoje um novo serviço chamado Bard Extensions pode encontrar e mostrar informações relevantes das ferramentas do Google que você usa todos os dias, como Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube, Google Flights, Hotels,
hotels, né, ou hotéis em português brasileirado, mesmo quando as informações que você precisa estão em vários aplicativos e serviços, tá? Então, uma concentração via inteligência artificial dos outros produtos do YouTube para serem utilizados via extensão. Vai ser um movimento interessante para a gente ver como vai acontecer assim que houver esse lançamento ao longo do dia. Por fim, a Neuralink, startup de chips cerebrais do Elon Musk, disse ontem que recebeu a aprovação de um conselho de revisão independente para iniciar o recrutamento para o primeiro teste em humanos do seu implante cerebral para pacientes com paralisia. A empresa disse que pessoas com paralisia causada por lesão da medula espinhal cervical ou esclerose lateral amiotrófica podem se qualificar, mas não foi revelado quantos participantes seriam incluídos no estudo, que levará cerca de 6 anos para ser concluído. A Neuralink disse que o estudo usará um robô para colocar cirurgicamente o implante de interface cérebro-computador numa região do cérebro que controla a intenção de se mover e que seu objetivo inicial é permitir que as pessoas controlem um cursor ou teclado de computador usando apenas o seu pensamento. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.